Pessoal, aqui o Padre Jefferson, pároco da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Morumbi, e vamos, através desse vídeo, fazer uma introdução para o nosso mês de setembro, que é o mês da Bíblia, e por isso queremos disponibilizar para todos os nossos paroquianos, amigos, conhecidos, uma introdução sobre a Sagrada Escritura, o porquê celebramos nesse mês de setembro, o mês da Sagrada Escritura, o mês da Bíblia, E se vocês olharem o calendário litúrgico, onde dizem os santos do mês, vamos encontrar no último dia do nosso mês, dia 30 de setembro, o nome de um santo, São Jerônimo, E São Jerônimo foi o santo, o presbítero, sacerdote encarregado pelo Papa São Dámaso, lá no século IV, de fazer a tradução da Bíblia para o latim, e daí saiu a Bíblia assim chamada, a tradução a Vulgata, tá bom? Que foi a Bíblia escrita em latim. E por esse motivo, por ter a Bíblia então recolhida ali, os livros recolhidos na língua latina, que se divulgou, então com mais facilidade, então é por isso que nós celebramos no mês de setembro, o mês da Bíblia. Tá bom? Então vamos, antes de nada, dizer o que é a Bíblia, Claro, vocês todos esperam, acredito, confio que tem em casa alguma Bíblia, Em primeiro lugar, vocês vão se encontrar que existem várias versões de Bíblia, vamos chamar assim, várias traduções, já para o nosso idioma agora, para o nosso português no caso. Existe a edição das Paulinas, existe a edição da Paulus, existe a edição da Ave Maria, tá bom? Então cada uma segue uma tradução. E eu mesmo agora tenho em mãos aqui, um exemplar da Ave Maria de Marges, diz aqui, escrito em letra grande, E vocês vão ver que de repente, se vocês tiverem em mãos agora mesmo uma outra Bíblia, por exemplo, a do povo de Deus, a tradução, alguma outra palavra vai estar diferente dentro de uma frase, dentro de um versículo, O conteúdo é o mesmo, tá bom? Segundo a tradução, pode mudar um ou outro, porque foi uma outra pessoa que traduziu do latim, no caso, para o nosso português, tá? Isso só como ainda uma introdução para o nosso tema. O que é a Bíblia, pessoal? Quem é o centro da Bíblia? O centro da Bíblia é a palavra. Qual palavra, Padre? A palavra com P maiúscula. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Assim como nos introduziu São João, o evangelista, o quarto evangelista, dizendo, no princípio era a palavra, era o verbo de Deus. Quem é essa palavra, esse verbo de Deus? Jesus Cristo. Então, o centro de toda a Sagrada Escritura, de todos esses 73 livros, é a pessoa de Jesus, que é a palavra. E a palavra se fez carne em Jesus, e a palavra se fez também Escritura, tá bom? E é por isso que temos esse grande livro nas mãos. E é importante para nós católicos entendermos isso. Por quê? Porque tem algumas religiões que vivem da palavra escrita, assim como nós, mas ficam muito na palavra escrita e esquecem que antes da palavra escrita está a palavra encarnada, Jesus, tá bom? Isso daqui, em relação à palavra encarnada, a pessoa de Jesus, isso aqui fica em segundo lugar, tá bom? A palavra é sagrada, mas antes da palavra escrita está a palavra encarnada, Jesus nosso Senhor. Isso nós temos que ter em mente, tá bom? Temos que reverenciar a palavra sagrada, mas sempre tendo em conta que ela nos leva, ela nos conduz à palavra que se fez carne, que é Jesus. Muito bem. Então essa é a primeira coisa. O que é a Bíblia? Tá bom? Ela é formada, por 73 livros, como nós falamos, dos quais dividimos esse grande livrão aqui, Bíblia, em dois livros grandes, em dois apartados, duas partes, chamados por nós em Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento. Difícil entender isso, quando nós chamamos de Antigo Testamento. Vamos mudar a palavra testamento por aliança, tá?
No Antigo Testamento estão as antigas alianças que Deus, nosso Senhor, foi fazendo com o seu povo, com os homens. Várias alianças. A aliança lá com os primeiros pais, com os patriarcas, com o povo, com o rei Davi. As alianças. Deus faz aliança conosco. Até que vem a nova e eterna aliança, na pessoa de Jesus, nosso Senhor. E esse é o Novo Testamento. Isso em grandes rasgos para entender esse grande livro que nós temos na mão, dividido em duas grandes partes, Antigo e Novo Testamento, as antigas alianças e a nova aliança em Jesus. Muito bem. Uma coisa, a Bíblia, como ela se formou? Se nós pegarmos, se diz muito assim, de modo até superficial, mas só para entender, porque nós pensamos assim muitas vezes. Da onde veio a Bíblia? Veio como o Corão. O Corão é o livro sagrado da religião islâmica, dos muçulmanos. Dizem que foi o anjo quem entregou, tal qual assim, o livro já escrito completinho, o Corão, nas mãos do profeta Mahoma. Bom, não é assim com a nossa palavra de Deus. Esse grande livro, contendo muitos livros dentro, foi formado durante muito tempo, muitos séculos, desde o primeiro até o último livro. Muitas pessoas, muitos foram os autores secundários. Porque o autor primário sempre é Deus. O Espírito Santo inspirou homens durante tempos com lugares diferentes, com línguas diferentes. Bom? Dentro da Sagrada Escritura tem livros que foram escritos em arameu, outros escritos em grego, outros em hebraico. Só para que entendam, até formar esse único livro que nós temos na mão. Muito bem, isso enquanto a formação. Nossa Bíblia, ela tem nela um conteúdo histórico. Vamos encontrar nesses 73 livros alguns que vão contar uma história, vão narrar uma história de um personagem, de um povo. Vai ter um conteúdo também aí poético. Vamos encontrar livros com descrição poética. Vamos encontrar livros sapienciais, que vão trazer uma sabedoria para nós, como são os Salmos, como é o livro da sabedoria, por exemplo. Isso para entender que não é um livro de ciência, nem um livro propriamente só histórico. Com 73 livros aqui contidos, encontramos uma variedade, uma variação de conteúdos. Mas repito, todos estão orientados para uma pessoa que se encarnou. A pessoa de vida encarnada que é Jesus. Tá bom? Nunca podemos perder esse foco. A Bíblia. Como se formou essa Bíblia nossa? Tem uma palavra técnica chamada cânon. O cânon é como se decidiu que esses livros e não outros ficaram aqui dentro da nossa Bíblia. A Bíblia católica é formada por 73 livros. De onde vem a nossa Bíblia católica, portanto? Qual era a Bíblia que Jesus, os apóstolos, usavam? A Bíblia católica, porque ela não caiu do céu. Não é que veio o anjo Gabriel, Miguel, Rafael e entregou a Bíblia assim escrita. Como eu falei, ela foi formada durante muitos séculos com muitos idiomas. No tempo de Jesus, o que eles tinham em mão como Sagrada Escritura era uma versão grega, e eu agora sim vou explicar de onde vem essa versão grega. 3 séculos mais ou menos antes de Jesus, a Terra Santa foi invadida pelos gregos. Lembra do personagem Alexandre Magno? Ele trouxe a cultura helênica. E dentro de toda essa cultura que ele trouxe, ele fundou no norte do Egito uma cidade que leva o seu nome, a cidade de Alexandria. Fundou lá uma grande biblioteca e se pediu que todos esses povos conquistados tivessem o livro deles nessa grande biblioteca. Era uma biblioteca que recolhia a sabedoria de todos os povos helenizados. Muito bem. Então se pediu que também o livro dos judeus fosse traduzido para o grego. E é daí que vem então a Bíblia que nós usamos,
que o Jesus usava com seus apóstolos, as Escrituras, era dessa tradução grega, só para que a gente tenha em mente, tá bom? No próximo vídeo vou falar um pouquinho sobre isso ainda, vou explicar melhor ainda essa história, mas vai nos servir já de referência para o próximo vídeo. Então no tempo de Jesus se usava essa tradução grega e ficou esse livro grego até o 4º século da nossa era. O Papa São Dámaso, no 4º século, ele então convidou um grande histórico da sua época, sacerdote, que era Jerônimo, futuramente se tornaria também ele santo, São Jerônimo, encarregou ele de uma tarefa. Eu quero que você recolha então esses livros gregos, feitos lá em Alexandria, mas os livros que foram se aparecendo. Quais são esses livros que foram aparecendo? O Novo Testamento que nós temos. Que estão todos em grego. Quero que você faça uma tradução agora para a nossa língua vulgar. Qual era a língua vulgar ali naquele momento? O latim. Era a língua dos romanos, do povo romano. Então se pegou essas escrituras, esses livros que estavam separados, não existia assim, como nós temos encardenadinho, bonitinho, com capa, não existiam. Existiam rolos de livros, que estavam ali escritos em gregos. Então o Papa deu essa função agora para Jerônimo. Quero que você faça isso, mas agora na língua latina. E de aí nasceu a Bíblia, que nós chamamos a Vulgata, a Vulgata. E a Bíblia Vulgata recolheu esses livros, juntou eles, colocou eles no idioma latino, e de aí nasceu a nossa Bíblia Católica, que nós temos aqui em mão agora, tá bom? Isso para que nós tenhamos em mente de como se formou a nossa Bíblia. Já que eu citei esse personagem, Jerônimo, e com isso vamos fechar esse vídeo, dizia ele, se diz popularmente que é uma frase de Jerônimo: todo aquele que desconhece a palavra de Deus, desconhece também a pessoa de Jesus. Todo aquele que desconhece a Bíblia, desconhece Jesus. Então eu deixo vocês com esse convite. Vamos conhecer a Bíblia, para assim também conhecer cada vez mais a Deus, nosso Senhor. Muito bem, pessoal, espero vocês então para o próximo vídeo, onde vamos entrar na nossa Bíblia Católica. Vamos falar bem por cima, mas vamos falar dos conteúdos da nossa Bíblia, com o desejo que nós temos aqui na paróquia, de que vocês sim comecem um estudo pessoal profundizado, porque conhecendo aqui, vamos conhecer mais a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.